Desde os confins da história, poucas figuras ecoaram com a força de um trovão como Moisés. Sua vida não foi apenas uma biografia, mas sim um dilema existencial, um confronto épico entre o poder absoluto de um império e a voz silenciosa de um Deus. Mas a verdade é que, antes de ser o libertador, ele foi uma sombra no palácio, um enigma para si mesmo. Quem era ele realmente? O herdeiro perfeito do trono ou o filho proibido de um povo escravizado? A resposta a essa pergunta não apenas moldou o Egito, mas redefiniu o conceito de liberdade para toda a humanidade. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na profunda e dramática história de Moisés, desvendando os mistérios que transformaram um príncipe egípcio no maior profeta de todos os tempos. Você está pronto para atravessar o deserto do conhecimento? Então, já vai se inscrevendo e deixando o like no canal Sabedoria do Monte. O Egito, o berço da civilização, era uma terra de contrastes gritantes. Sua grandeza, erguida sobre ouro e faraós deificados, escondia o lamento silencioso dos hebreus. Uma nação escravizada, cuja mera existência era vista como uma ameaça crescente. A paranoia do faraó resultou em um decreto frio, brutal e definitivo. Todo recém-nascido hebreu do sexo masculino deveria ser lançado ao rio Nilo. Era uma tentativa de sufocar a esperança na nascente. Foi neste mar de terror que a história de Moisés começou. Sua mãe biológica, Joquebede, movida por uma fé que desafiava a lógica e um amor que superava o medo, teceu um pequeno cesto de junco, calafetando-o com piche, uma minúscula arca de salvação. Este não foi um abandono, mas um ato desesperado de confiança no destino, um lançamento de oração nas águas escuras do Nilo. A ironia cósmica não demorou a se manifestar. Em uma cena que parece tirada de um conto de suspense, a filha do próprio faraó, a arquiteta inconsciente do sofrimento, encontrou o cesto. O bebê, resgatado das águas que deveriam ser seu túmulo, recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Ele foi adotado e cresceu no epicentro do poder que condenava seu povo. Ele não era apenas um filho da corte, ele era o príncipe. Aprendeu a ler os hieróglifos, a dominar as táticas militares, a entender o complexo panteão de deuses de pedra do Egito. Ele tinha tudo: o luxo, o respeito e um futuro garantido ao lado de seu irmão de criação, Ramsés. A dinâmica entre eles era a tensão silenciosa do palácio. Moisés, o prodígio da corte; Ramsés, o herdeiro legítimo. Ambos partilhavam banquetes e segredos. Mas Moisés carregava um eco distante no peito, uma sensação de que aquela majestade toda não era sua. Sua alma clamava por uma verdade que o palácio tentava abafar. Aos 40 anos, a vida o confrontou com a realidade que ele tentava ignorar. Fora da jaula de ouro, nos canteiros de obra, o sofrimento de seu verdadeiro povo clamava. Um dia, o inevitável aconteceu. Moisés viu com seus próprios olhos a brutalidade fria de um feitor egípcio chicoteando um escravo hebreu. Algo nele estalou. Não era o príncipe que agia, mas o homem da justiça que finalmente acordava. Em um ato impulsivo, movido pela ira santa e pelo desespero, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Aquele momento não foi só um assassinato, foi o rompimento de uma lealdade e o nascimento de uma consciência. Ele havia cruzado o Rubicão. No dia seguinte, a verdade se espalhou, como um veneno pela corte. O homem que tentava defender seu povo era agora um fugitivo, um pária, marcado para a morte por aquele que um dia chamou de pai. Moisés trocou os lençóis de seda do palácio pelo silêncio opressor do deserto de Midian. O príncipe se tornou um ninguém, um pastor de ovelhas, e o luxo se transformou em exílio. Esta não foi uma queda, mas sim um refinamento necessário. Durante 40 longos anos, ele se esvaziou do orgulho egípcio, tornando-se humilde e pronto. Foi neste isolamento que o verdadeiro chamado chegou. O Monte Horebe,
A sarça ardente. Uma visão impossível, uma fogueira que desafiava as leis da física, queimando sem se consumir. De dentro da chama, uma voz. Não a de um deus de granito, mas a de um ser que se identifica como "Eu sou o que sou". A missão era clara, brutalmente simples e assustadora. Voltar à terra do seu opressor e exigir a liberdade de um povo inteiro. Ele, o homem que fugiu da sua identidade, deveria agora retornar como o mensageiro da justiça divina. A volta ao Egito foi um desafio à lógica, à política e ao poder. Ramsés, agora faraó, estava mais arrogante e teimoso do que nunca. A reunião dos dois irmãos, um com a coroa, o outro com um cajado de pastor, foi a explosão de um ressentimento de anos. "Deixe meu povo ir", a frase de Moisés era um ultimato, não um pedido. O faraó riu, e sua arrogância trouxe consigo uma onda de catástrofes. Uma a uma, as 10 pragas se abateram sobre o Egito, transformando a terra da opulência em um palco de horrores indescritíveis. O Nilo, fonte de vida, virou sangue, as trevas engoliram a luz e o granizo esmagou a terra. Cada praga era um juízo direto contra um deus egípcio, humilhando o panteão de falsas divindades e, finalmente, a própria divindade do faraó. O terror culminou na última praga, a mais sombria, um evento que separou a vida da morte por uma simples marca de sangue, a morte dos primogênitos. Um véu de luto cobriu o Egito, e o grito de Ramsés, ao perder o seu próprio filho, foi o som da sua derrota final, a dor humana superando a rigidez divina. Quebrantado, ele finalmente cedeu. A passagem, a grande libertação, havia chegado. Mas a liberdade, como sabemos, nunca é fácil. Impulsionado pela ira, pela vergonha e pela humilhação, Ramsés perseguiu o povo recém-liberto até as margens do Mar Vermelho. Encurralados entre o exército mais poderoso do mundo e a vastidão azul, o desespero tomou conta dos hebreus. Este era o teste supremo: confiar em Deus ou desintegrar-se no pânico. E então, o milagre. A cena que desafia a compreensão. Moisés estendeu seu cajado, e sob o poder da mão invisível, as águas do mar se ergueram como muralhas cristalinas, abrindo um caminho seco no meio do abismo. A fuga era uma corrida contra o tempo. Quando os hebreus pisaram em terra firme, o som dos cavalos egípcios ecoava na passagem submersa. Ramsés, cego pela fúria, avançou. Foi o seu erro fatal. Com um último comando, as muralhas de água colapsaram, engolindo o faraó e seu exército, selando para sempre a libertação. A história de Moisés é, em última análise, a história de como o destino de um homem se tornou o destino de uma nação, provando que a verdadeira força não reside nos tronos de ouro, mas na coragem de questionar e na fé inabalável em um propósito maior.